Boa noite, pessoal. Aqui é o Ricardo Ariel Zimmermann, sou médico infectologista. Esse é o vídeo número 3. Agora eu vou falar para vocês sobre algo que eu não quero que seja pensado que eu estou falando por ser uma controvérsia. É simplesmente porque é algo que eu acho que está errado, que é a questão do lockdown. Tanto o lockdown intercidades, digamos assim, como lockdown intracidade. O que é isso? É o fechamento da fronteira, fechamento de bares, restaurantes, fechamento de academias, fechamento de toda atividade social que tem na cidade. Bem, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que lockdown, que a prática de lockdown que está sendo feita numa espécie de efeito manada por diferentes países, não é uma prática baseada em evidências, ou seja, não existem estudos mostrando que isso funcione. Bem, é claro que não existem estudos mostrando que várias coisas funcionem. Se a gente está rodeado de labaredas, a gente não vai ficar medindo a temperatura, olhando para a cor, para a textura das chamas, a gente não vai ficar buscando evidências que está no incêndio. A gente pega um extintor e sai apagando. Então eu acho que isso até justifica um pouco porque essas medidas foram adotadas. Se a gente vai atrás da base teórica, o que está disseminando nas redes sociais, e é mesmo a base racional do lockdown, é a tal da curva, do achatamento da curva. Que curva é essa? É uma curva de Gauss, uma curva de distribuição normal, que mostra um pico de número de casos e mostra também uma linha reta, que fica sempre no mesmo valor, que é a linha da capacidade de atendimento, que a gente sabe que é sujeita à escassez, ela é finita. A gente tem um número determinado de leitos no país, nos estados e nos municípios, e mais importante, um número determinado de leitos de UTI, porque quando a Covid mata por insuficiência respiratória. Então, onde pega é na falta de ventilador para fazer modalidades de ventilação mecânica e manter o sangue oxigenando, que é o que garante a vida. A gente sabe disso, todos nós. Bem, então a ideia é restringir ao máximo a circulação para a gente ter um achatamento dessa curva, para que o pico epidêmico fique abaixo da linha da capacidade máxima de atendimento e não ocorra essa calamidade, que a gente já ouviu falar em alguns lugares, de médicos tendo que decidir quem ia e quem não ia para a UTI, tendo que colocar na balança o risco que cada um dos pacientes tinha de sobreviver ou não, para definir quem ia ir para a UTI e para o tubo, como se fosse possível para o médico ter certeza de quem vai viver ou quem vai morrer, né? Não tem nenhum médico que tenha certeza disso. Aliás, a medicina, nesse sentido, é parecido com a economia. Nos dois campos se estuda muito e se erra muito. Bem, então, qual é a questão? O objetivo nunca foi, e vamos ficar de olho nessa questão de achatamento de curva, anular o pico epidêmico. Isso, primeiro, é muito difícil, e segundo, não é sequer desejável. Porque se a gente baixa demais o pico epidêmico e não tem pico epidêmico, o que vai acontecer é que as pessoas, quando voltarem a se expor ao vírus, vão de novo se infectar todas juntas e a gente só vai empurrar o pico epidêmico para o futuro. E o nosso futuro é o inverno, onde outras viroses co-circulam e onde existe uma sazonalidade que faz com que naturalmente os recursos de hospitais e de UTI já sejam mais escassos. Então a gente não deseja isso. Bem, eu sou a favor de restringir socializações, sou a favor de restringir atividades e sou a favor do achatamento da curva. Qual é o problema? Ninguém parou para pensar quem deveria fechar antes e quem nunca deveria fechar. Não se fez nenhuma ação coordenada. De fato, na cidade onde eu moro, que é Porto Alegre, os primeiros que fecharam foram os colégios, que na verdade deveriam ter sido os últimos a fechar, ou na minha opinião, nem deveriam ter fechado. Então, o que acontece? O que as pessoas não estão se dando conta, e eu já vi até economista que está escrevendo sobre a Covid não mencionar o assunto,
é que quando a gente fala que saúde é um direito, o fato da gente falar que aquilo é um direito, como dizem por aí, não torna aquilo imune à escassez. Então o que está errado nesse gráfico? O que está errado é que se quem parar é quem produz, quem leva a atividade econômica adiante, quem gera emprego, quem trabalha, parar, a linha de capacidade de atendimento jamais vai poder se manter estável, porque saúde não é de graça. A gente paga e paga caro. Então, quando a atividade econômica para, a linha de capacidade de atendimento correta do gráfico seria diminuir também. Então, por mais que eu diminua o número de novos casos, a linha no futuro da atividade econômica caindo vai fazer com que a capacidade de atendimento caia também. Ou seja, a gente vai ter um futuro muito ruim relacionado ao fato de que a saúde é algo que, na verdade, embora a gente goste de pensar que é um direito, é um bem. E é algo que tem valor e é algo que alguém paga. Todos nós pagamos e pagamos muito caro e depois, muitas vezes, não podemos usar. Então, qual é a chave? A chave, na minha opinião, teria sido evitar o lockdown, deixar os idosos em casa. Realmente, os idosos com mais de 65 anos são muito suscetíveis. Eles poderiam ficar em casa. E a gente manteria a circulação das pessoas, permitindo que elas fossem se infectando e adquirindo imunidade protetora. Porque se essas pessoas não forem adquirindo imunidade protetora, quando depois elas entrarem em contato com os velhinhos, elas vão poder estar infectadas. E aí elas vão transmitir aos velhinhos. São pessoas imunizadas naturalmente que não morreram, que se tornam barreiras para a propagação no futuro. É a chamada imunidade de rebanho. Bom, Ricardo, mas eu não posso só deixar em casa os velhinhos, mandar todos os jovens trabalhando, porque igual, embora os jovens compliquem menos, vai ter um pico muito grande e igual vai ter superlotação. Menos, mas vai ter. É claro. É por isso que a gente tem que fazer uma testagem consistente dos casos. Olha, existem, e eu parei para contar, no mundo, mais de 120 testes comercialmente disponíveis de biologia molecular. E mais de 81 testes comercialmente disponíveis de sorologia. Eu vou fazer um vídeo, o número 4, só sobre testagem, mas só para adiantar para vocês, os testes de biologia molecular basicamente nos dizem se o paciente tem o RNA, o gene do vírus. Os genes do vírus são 6 a 11, Open Reading Frames, que eu vou considerar aqui como genes, para não entrar numa discussão mais profunda de um tópico que eu até gosto muito. E se a gente detecta pela biologia molecular a presença dos genes do vírus, é porque o indivíduo está infeccioso. Então os testes de biologia molecular são maravilhosos e permitem que a gente deixe em isolamento realmente quem está infectado. Não quem está são e poderia estar produzindo, fazendo a roda da economia girar e pagando para a gente manter a linha de capacidade de atendimento pelo menos estável, quiçá aumentá-la com, por exemplo, hospitais de campanha. Os testes sorológicos, por outro lado, eles testam a presença de anticorpos, que podem ser IgM ou IgG. Novamente, vou falar mais sobre isso, vou explicar as diferenças no vídeo número 4. Mas por agora basta dizer que se a gente tem IgG, provavelmente a gente esteja imune. Então os testes sorológicos são ótimos, por exemplo, para permitir que aquele policial militar trabalhe com segurança, conferindo proteção comunitária, conferindo uma proteção à população, sem que ele tenha o risco de ser o vetor de transmissão ou sem que ele tenha o risco de se infectar. Então, marcador de imunidade. Diziam, os testes são sujeitos à escassez. Eu disse agora, mais de 200 testes comercialmente disponíveis. Agora eu ouvi que o ministro vai comprar milhões de testes. Excelente, é o que a gente precisa. Então, o que a gente deveria fazer? Deixa os velhinhos em casa, deixa os jovens trabalhando,
faz testagem maciça dos jovens para reduzir também a transmissão entre os jovens a tal ponto que caia o pico, mas que o pico caia e não a linha de capacidade de atendimento, porque a economia continua e também não deixa eles se infectarem demais num curto espaço de tempo. Pessoal, isso é importante, achatar a curva e não deixar que as pessoas se infectem ao mesmo tempo. Não é reduzir o número de casos. Isso, infelizmente, não é possível sem vacina. Esse vírus tem uma tendência a esgotar os suscetíveis e todo ser humano é suscetível à infecção. Então esse vídeo aqui foi um vídeo rápido, já está tarde, é só para me posicionar frontalmente e formalmente contra o lockdown. Acho que isso não foi pensado, acho que isso não foi coordenado, não existe nenhuma evidência de que funcione. Ao contrário, por exemplo, na China funcionou o lockdown. Se a gente olhar o que ocorreu na China, quando se fez lockdown em Wuhan, já tinha 80 mil infectados na China, já havia uma certa imunidade de rebanho, e o número real devia ser bem maior, e mesmo assim houve um aumento no número de casos depois do lockdown, em virtude do feriado do Ano Novo Chinês. Itália fez lockdown, um pouco depois o número de casos explodiu. Por quê? Porque as pessoas passaram a conviver mais dentro de casa, aquele núcleo familiar italiano, com velhinho, bisavó, nona. Então, não é garantia que as pessoas não vão se expor. Vejam, o lockdown é garantia de quebra econômica, não é garantia de proteção. A gente está entrando aqui numa guerra, ou já entrou numa guerra, e essa guerra é uma guerra que tem que ser encaminhada para uma vitória. Infectologia é assim, é diagnóstico e tratamento. O que o infectologista faz é conhecer o inimigo, procurar o inimigo, achar o inimigo e matar o inimigo. Então, a gente entrando nessa guerra, a gente tem que usar a inteligência. Qual é o serviço de inteligência que a gente tem? Testagem. Vocês entrariam em uma grande guerra como essa sem o serviço de inteligência? Não, né? Então vamos se tranquilizar, usar a cabeça, repensar essas estratégias de lockdown para poder manter a capacidade de atendimento, racionalizar, lembrar que se a gente usar os insumos teste de forma maciça, junto com a iniciativa privada, porque os laboratórios públicos já distribuíram somente alguns milhares de testes. Uma empresa privada tem capacidade para oferecer dezenas de milhares por dia. Então não há escassez no recurso testagem. Porém, se a gente não usar o recurso testagem, vai ter sim escassez em relação a recurso leito hospitalar, recurso leito de UTI, porque deixando todo mundo preso sem deixar isolado só quem precisa, a economia quebra. E mais, quando a gente quiser tratar, a gente vai ter que saber quem realmente precisa da medicação, porque senão a gente vai ter escassez do insumo tratamento. A gente vai querer tratar todo mundo e vai tratar muita gente que não precisava. Certo? Então, quando disserem, olha, não podemos dizer que tem que testar todo mundo porque vai faltar testes, digam não. Tem mais de 200 empresas privadas, mais de 200 testes aprovados pelos órgãos regulatórios de seus países. A Anvisa já aprovou 11. A regulação está se dando conta que tem que aprovar rapidamente os produtos da iniciativa privada para a gente poder combater todos esses inimigos. O vírus, o desconhecimento, o pânico, a quebra econômica e a redução gradual da nossa capacidade de atendimento. A mensagem é otimista, porque a Anvisa aprovou 11 novos testes e porque, no final, a gente não vai perder para um vírus. Com nossos mais de 25 mil genes e 70 mil anos de revolução cognitiva, perder para uma criatura com 29,9 mil letrinhas, formando um RNA pequenininho. Certo, gente? Boa noite, um abraço.